Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos fazer a correção daquela atividade avaliativa que foi proposta na aula de ontem, para os sextos anos, certo? Espera aí, deixa eu tirar esse negócio aqui. Então vamos lá, deixa eu colocar a tela cheia para ficar mais fácil da gente trabalhar. Então veja só, nós temos aqui então a primeira sessão, a prova foi dividida em 3 sessões. Nessa primeira sessão, eu coloquei as informações básicas, né, como se fosse o cabeçalho da minha prova, mas te mostrando aí, te mostrando a esfera do governo, né, a esfera que, que, que controla a educação nessa parte de Aparecida de Goiânia. Nós estamos, então, pela Secretaria Municipal de Educação de Aparecida de Goiânia, né, a nossa escola é o Ecovan. Estamos aqui no Ensino Fundamental 2, na sub-área de matemática, né? Disciplina de matemática, são várias áreas, sub-áreas, e aí nós temos aqui a de matemática. Meu nome é Fernanda Araújo da Silva, e como eu disse, nós estamos aqui para trabalhar com o sexto ano. Bom, nessa segunda sessão eu trouxe para vocês as informações básicas, né? As informações necessárias para que vocês pudessem, então, fazer essa atividade avaliativa, né, de modo bem orientado, sem que houvesse grandes problemas. Então, a atividade, ela estava valendo 10 pontos, isso aí, 10 pontos, e aí, esses 10 pontos foram divididos da seguinte forma: 5 pontos aqui, pelo que vocês iriam fazer nesse formulário do Google Forms, mais 5 pontos pelo desenvolvimento, pela resposta que vocês teriam que fazer no caderno, tá? Então, eu coloquei aqui 5 pontos dos cálculos né? Então, você poderia fazer o cálculo e a justificativa, ou dependendo da questão, apenas uma justificativa por meio das imagens, né? Vocês teriam que tirar a foto para poder enviar para mim via e-mail, que é o formato oficial, né? Ou de forma extraoficial pelo WhatsApp. Aí eu orientei para que vocês marcassem apenas uma alternativa, conforme as orientações do comando da questão. E aí, no caderno, você ia ter que justificar a resposta. Então, apresentando cálculos, quando possível, e a argumentação por escrito, que comprova o motivo que o levou a escolher determinada alternativa. Essa é a parte da justificativa, né? Vocês não estão mais naquele ponto de responder só sim ou não, ou só alternativa A, alternativa B. Não é assim que funciona, como a gente já trabalhou em aulas anteriores. E aí, então, cada questão terá o valor de 2 pontos, onde um ponto ia corresponder à alternativa marcada de forma correta aqui no formulário, e um ponto correspondente aos cálculos e aos justificativos no caderno e enviados para mim. Então, se você, aluno, não só respondeu no Google Forms e não enviou as imagens, então sua prova caiu pela metade, né? E se fez os dois, então você estava concorrendo aí aos 10 pontos, beleza? Então vamos começar aqui na questão número 1. É uma questão da Sesgran Rio, do Rio de Janeiro, que fala o seguinte: a tabela abaixo apresenta as notas dos 25 alunos de uma turma em uma prova que valia de 0 a 10 pontos. Então, o aluno tinha a chance de tirar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. E aí, aqui no começo a gente tem a tabela contendo essas 25 notas, né? Nós temos aqui uma coluna de 5 informações e 1, 2, 3, 4, 5, 5 vezes 5, 25 notas. O exercício queria o que de você? Ele queria que você olhasse as opções abaixo, né? Elas traziam os gráficos, e era para você escolher aquele gráfico de barras compatível com as notas apresentadas, beleza? Então, aqui você observa as notas que você tem. Por exemplo, vamos olhar lá na tabelinha com as 25 notas. Nós podemos observar que não tem nenhuma nota 0, não tem nenhuma nota 1
e também não tem nenhuma nota 10, tá? Essa é uma informação crucial. Nós temos que aprender a observar a tabela, né? E já ir sondando e fazendo algumas afirmações. Por exemplo, a gente já pode afirmar que não tem nenhum zero, né? Nenhum aluno tirou zero. Nenhum dos 25 alunos tirou 1, bem como nenhum dos 25 alunos tirou 10. Beleza? E aí a gente tem que olhar para os gráficos que a gente tem. Por exemplo, se você olhar lá no item B, o que acontece no item B? Ele trouxe uma coluninha de nota 0 ou 1. Porque se você parar para reparar a organização desses gráficos, como é que ficou? Na linha horizontal, nós temos intervalos 0 ou 1, 2 ou 3, 4 ou 5, 6 ou 7, 8 ou 9 ou 10. Ou seja, na linha horizontal, nós temos as informações acerca das notas. Na linha vertical, nós temos de 0 a 12, indo de 2 em 2. Então, aí nós temos o número de alunos, né? Então, são as informações cruciais para a situação que a gente está analisando. Uma situação é a nota e a outra situação é o número de alunos. No caso da letra B, eu já bato o olho e já observo. Por que o B eu já posso excluir o item B? Porque ele está me trazendo que teve uma pessoa que tirou nota 0 ou 1. E pela tabela nós percebemos que isso não é verdade, tá? Então, se a primeira coluna já estiver errado, você já dispensa, tá? Não precisa mais analisar esse item. E aí, então, nós ficamos com a B e a D para estar analisando qual deles é o gráfico que melhor representa essa situação. Bom, mas antes de fazer isso, eu posso pensar em quê? Eu posso pensar em reorganizar essa tabelinha aí, ó. Porque eu percebo que tem várias notas 7, tem várias notas 6, tem notas 2, notas 3, notas 4, notas 5. Então, antes de eu analisar esses gráficos para ver qual que é o melhor que casa com essas informações, eu fiz isso daqui, ó, veja bem. Essa é uma resolução que eu digo para vocês que ela já tem justificativa, ela tem um desenvolvimento, ela tem uma explicação. Se você faz assim, se você resolve assim, pronto. Para mim, eu já consigo entender, porque a pessoa que vai ler a sua resolução, ela tem que entender qual foi a sua linha de raciocínio, né? O que você pensou, como que você organizou a sua solução para que ela também possa compreender, organizar também a linha de raciocínio e compreender o que foi feito direitinho e, enfim, entender a resolução da questão. Então, eu fiz uma nova tabelinha aqui, aí eu coloquei duas colunas, onde uma eu intitulei de notas e a outra eu intitulei de quantidades. Então, de acordo com o gráfico, nós temos separações de notas 0 ou 1, coloquei aqui, 2 ou 3, 4 ou 5, 6 ou 7, 8 ou 9 e a nota 10. Bom, quantas notas 0 ou 1 a gente tem naquela tabela inicial? Nenhuma, por isso eu coloquei 0. Quantas notas 2 ou 3 nós temos naquela tabela? Se você contar, vão dar 4 notas. Agora, notas 4 ou 5, contando, a gente encontrou 6. Notas 6 ou 7, quando você contar, você vai perceber que tem 11 notas. Notas 8 ou 9 tem 4 e notas 10 não tem nenhuma. Então, percebemos que o único gráfico que condiz perfeitamente com os dados da tabela é qual? Então, perceba que na letra A, 0 ou 1 não tem coluna. Então, beleza. Na letra A, 0 ou 1, ok. Na letra C, 0, 1, ok. Na letra D também. Vamos para a segunda coluna, que é a coluna de notas 2 ou 3. Pela minha tabela, pela minha contagem, eu percebi que são 4 notas 2 ou 3. No gráfico A, você percebe que a coluna vai até a linha do 4. Então, isso está ok. No gráfico C,
A coluna das notas 2 ou 3 também vai até o 4. Ok. Agora, olha o que acontece na letra D. A 2 ou 3, ela ultrapassa a linha do 4. Então, ela está na meiuca aqui, ela está no meio entre 4 e 6. Então, está mais ou menos 5, que está fora da nossa contagem. Então, pela coluna da nota 2 ou 3 está errada no item D, você já pode esquecer a alternativa D. Ela está errada. Então, fica para você agora analisar as alternativas A ou C. A ou C. Então, vamos lá. Na coluna 4 ou 5, nós contamos 6 notas. 6 notas. Então, vamos lá. Na coluna aqui, ó, na barra do 4 ou 5, ele vai até o 6 exatamente. Então, até aqui tá ok. Vamos ver o que acontece no C. Na coluna do 4 ou 5, também vai até o 6. Então, até essa coluna aí, tá ok nos dois. Então, vamos ver a próxima. Você não pode abandonar aqui, não. Você vai falar, mas as duas estão certas? Negativo. Então, vamos lá. Agora, na nota 6 ou 7. Então, nós contamos 11. 11 notas, 6 ou 7. O que está acontecendo nas colunas? Se você olhar no gráfico da A coluna do 6 ou 7 passou do 10. Ela está entre o 10 e o 12. Então, significa que está no 11, né? Então, está correto. Agora, olha o que acontece no item C. A coluna da nota 6 ou 7 está abaixo de 10. Ela está entre 8 e 10. Significa que está me dizendo que tem 9 notas 6 ou 7. O que está errado, porque pela nossa contagem nós temos 11. Então, pelo jeito, o item A é o correto. Mas vamos continuar. Olha só. Coluna de notas 8 ou 9, pela nossa contagem, deu 4. Então, a coluna foi exatamente até o 4. E notas 10, não tem nenhuma, e você percebe, então, que não tem coluna aqui na nota 10. Logo, percebemos que o único gráfico que condiz perfeitamente com os dados da tabela é aquela que está na alternativa A. Beleza? A alternativa A é o gráfico correto. Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, pode mandar pelo WhatsApp, pode mandar por e-mail, tá bom? A gente trabalha essas dúvidas aí. O importante é entender perfeitamente como foi resolvido e saber trabalhar com esse link, né? Entre a tabela e o melhor gráfico que o representa. Beleza? Vamos continuar então. Eu deixei a número 2, porque a número 2 é aquela questão que deu aquele probleminha, né? Então, a gente vai trabalhar ela por último. Na 3 está assim. A tabela mostra o número de carros vendidos em certa concessionária no primeiro trimestre do ano. Sobre as informações nela contidas, é correto afirmar que. Então, nós temos aqui número de carros vendidos, que é o título da nossa tabela, e aí nós temos outras colunas. A primeira é o tipo de carro, né? Depois, mês de janeiro, mês de fevereiro e mês de março. Aqui ele está analisando apenas 2 tipos de carro, né? Ele chamou de carro X e de carro Y, só para analisar as informações básicas. Então, sobre o carro X, em janeiro foram vendidos 15, em fevereiro foram vendidos 23 e em março foram vendidos 12. Já o carro Y, em janeiro foram vendidos 16, em fevereiro foram vendidos 18 e em março foram vendidos 20. Então, por aqui você já pode, antes de você analisar as alternativas, você já pode inferir algumas coisas. Por exemplo, em janeiro, vendeu-se mais carros Y do que X. Mas em fevereiro já foi o contrário, venderam-se mais carros do tipo X do que do tipo Y. E em março vendeu mais Y do que X. Agora, vamos para as alternativas. Aí a primeira falou assim, ó, foram vendidos
31 carros do tipo X. Depois, o melhor mês de vendas foi janeiro. Foram vendidos 41 carros em fevereiro. Em fevereiro, foram vendidos mais carros do tipo Y. Então, como que a gente responde uma questão dessa? A gente percebe claramente nessa questão aqui que tem sim como fazer continhas. Muitas vezes o aluno fala assim, professora, eu não fiz continha. Tinha continha, professora? Tinha continha? Então, essa é a hora de você analisar. Por quê? Porque como traz dados numéricos, você vai precisar testar essas informações para ver se elas são verdadeiras ou não. Então, eu desenvolvi assim a minha resolução e nós vamos ler de acordo com cada afirmação. Então, a primeira falou assim, ó, foram vendidos 31 carros do tipo X. Então, eu coloquei assim, ó, pela tabela, notamos que são dois tipos de carro, X e Y. Fazendo a soma das informações dos meses de janeiro, fevereiro e março, temos. Então, isso aqui já é a formação básica, né? Do tipo X, 15, 23 e 12 são as informações de janeiro, fevereiro e março, respectivamente. Se você somar, você vai perceber que foram vendidos, nesses 3 meses, 50 carros do tipo X. Agora, do tipo Y, nós temos 16, 18 e 20, que são as informações, de novo, de janeiro, fevereiro e março. Se você somar, você vai perceber que dá o quê? 54 veículos do tipo Y vendidos nesse trimestre, né? Trimestre está relacionado a 3 meses. Podemos concluir o seguinte, de acordo com cada item. Então, voltando aqui, só para lembrar. Foram vendidos 31 carros do tipo X, verdade? Não. Foram vendidos, na verdade, 50 carros do tipo X. Bastava você somar, né? Porque ele está falando no total. Foram vendidos 31 carros do tipo X nesse trimestre. Porque a tabela está relacionada ao primeiro trimestre, aos primeiros 3 meses do ano. E aí, se você somar 15 mais 23 mais 12, você vai obter 50, que eu já tinha feito aqui em cima. Então, o primeiro item está errado. O melhor mês de vendas foi janeiro. Aí você teria que pensar em somar o total de vendas de janeiro, somar o total de vendas de fevereiro e o total de vendas em março, que foi o que eu fiz aqui, ó. Em janeiro, foram vendidos 31 carros dos dois tipos, ou seja, 15 mais 16, 31. Em fevereiro, foram vendidos 41. Como que eu consegui esse valor? Somando 23 mais 18. E em março foram vendidos 32 carros, 12 mais 20, 32. Logo, o melhor mês de vendas foi aquele que vendeu mais. Qual foi o mês? Foi fevereiro. E o item está afirmando que foi janeiro. Por isso, o item está errado. O item C diz assim, foram vendidos 41 carros em fevereiro. Bom, nós somamos em fevereiro e realmente foram vendidos 41 carros. Eu repeti a soma. 23 mais 18, são 23 carros do tipo X e 18 carros do tipo Y, chegando num total de 41 carros vendidos em fevereiro. Então, a afirmação aqui está correta. Agora, por que a última está errada? Em fevereiro foram vendidos mais carros do tipo Y. Não é verdade. Só de olhar para essa tabela, a gente percebe que em fevereiro foi vendido mais carros do tipo X. Eu coloquei aqui, em fevereiro foram vendidos mais carros do tipo X, sendo 23 no total. Então, o item D realmente não tinha conta, mas você tinha que analisar as informações numéricas trazidas na tabela. Beleza? Alguma dúvida? Espero que não. Essa foi bem facinho, né? Então, perceba que esse tipo de questão, ela demanda muita atenção, né? E vocês, pelo menos a maioria, de acordo com a questão 2, que foi a questão que trouxe mais probleminhas, vocês foram muito bem, demonstraram que estavam realmente prestando bastante atenção no que estava sendo afirmado com aquelas informações trazidas na tabela, no gráfico, enfim, tá?
Então, vamos lá, próxima questão. Nós temos aqui um gráfico que a gente, né, o povo acabou batizando carinhosamente como gráfico de pizza, mas é um gráfico de setores. Aí fala assim, observe o gráfico do rendimento de um time de futebol num campeonato. Ou seja, quando a gente pensa num time de futebol num campeonato, a gente pensa nas possibilidades que pode acontecer com esse time. Ou ele pode ganhar, que foi chamado aí de vitórias, ou ele empata com o adversário, ou ele é derrotado pelo seu adversário. Daí a gente então tem apenas 3 informações nessa tabela, tá bom? Desculpa, nesse gráfico. Analise-o com bastante atenção e marque a alternativa correta. Então, sobre esse gráfico aí, foram feitas algumas afirmações e eu já percebi que a maioria foi muito bem, entendeu? Direitinho. O que eu quero chamar a atenção de vocês para esse caso? Note que não tem números, né? A gente não tem informações numéricas nesse gráfico. Então, a gente vai ter que trabalhar somente com a questão visual, beleza? Só com a questão visual. Então, por isso, eu vou dizer para vocês que, por exemplo, como eu não tenho números aí para me afirmar certamente, eu não posso garantir para vocês, por exemplo, que a fatia amarela, ela é do mesmo tamanho que a fatia vermelha, tá? Eu não posso afirmar isso. Mas vamos ver o que as alternativas disseram sobre esse gráfico. Primeiro, o time teve o número de empates, ou seja, o vermelho, igual ao número de vitórias. Verdadeira ou falsa essa afirmação? Próxima, o número de vitórias é menor do que o número de derrotas e empates somados. Bom, vamos analisar. O time ganhou menos da metade de suas partidas. Será? E o time ganhou mais da metade de suas partidas. Então, vamos analisar cada um de maneira devagar e atenciosa para que a gente não cometa erros. Então, aqui o título do meu gráfico é Rendimento no Campeonato. Eu tenho o gráfico aí com as cores amarela, vermelha e azul, e do lado eu tenho uma legenda. O que essa legenda faz? A legenda, ela vem traduzir, vamos dizer assim, traduzir para nós, leitores, o que cada cor quer dizer, né? Porque senão não faz sentido nenhum. Então, vamos lá, veja como eu resolvi essa questão. Ao analisarmos o gráfico com atenção, vemos que a maior parte do círculo é a parte azul, que é referente às vitórias do time. Então, realmente, se você pensar na metade do círculo aqui, a parte azul é maior, né? O que significa que o número de vitórias é maior que o número de derrotas e também é maior que o número de empates. Então, voltamos aqui para o item A. O time teve o número de empates, ou seja, o vermelho, né? O vermelhão empates, o número teve o número de empates igual ao número de vitórias. Então ele está me afirmando que a fatia vermelha é do mesmo tamanho que a fatia azul. Verdade isso, pessoal? De jeito nenhum. Então é por isso que esse primeiro item está errado. Segundo item, o número de vitórias, que é o azul, é menor do que o número de derrotas e empates somados. Ou seja, se você pegar a parte amarela e a parte azul, vermelha, a amarela e a vermelha, se você somar essas duas fatias, o espaço delas aí é maior do que a azul? Ou dito de outra maneira, a azul é menor do que a amarela e a vermelha juntos? Negativo. Até porque a azul a gente já analisou aqui que ela é maior do que a metade do círculo. Então, é por isso que o item B, ou o segundo item, está errado. O terceiro diz assim: o time ganhou menos da metade de suas partidas. Poxa, não, né? Se a gente reparar aqui no círculo, mais da metade do círculo, né, é azul, o que significa que ele teve mais vitórias do que derrotas e empates.
E aí o terceiro item está afirmando que o time ganhou menos da metade. Não, ele ganhou mais da metade de suas partidas, que é exatamente o que está sendo dito no quarto item, né? O time ganhou mais da metade de suas partidas. Sim, porque a parte azul, que é a parte referente ao número de vitórias, é maior que a metade do círculo. Ou seja, teve mais vitórias do que empate e derrotas juntos. Beleza? Então, concluímos que o número de vitórias foi maior que o número de empates e derrotas, uma vez que o setor circular azul, ou seja, a fatia azul do círculo, ultrapassa a metade dele. Portanto, o time ganhou mais da metade de todas as partidas que disputou. Logo, a alternativa correta é a D, ou quarto item. Tranquilinho? Essa foi bem facinho, né? Eu acredito que vocês não tenham tido grandes dificuldades. 5. Essa questão aqui, pessoal, eu quero dizer para vocês o seguinte. Eu sei que vocês estão no 6º ano, mas eu trouxe aqui uma questão. Essa questão aí, ela foi retirada do Enem. Isso aí, o Exame Nacional do Ensino Médio. Mas, professora, a gente está no ensino fundamental. E veja que essa questão foi exatamente a que menos deu trabalho para vocês. Vocês conseguiram analisar de forma bem tranquila, não teve problema nenhum e eu fiquei muito feliz por isso, tá? Porque aquela questão que deu mais trabalho, né, apesar de ter tido erros nas palavras, vocês conseguiram identificar o erro, e isso é muito importante, mas essa questão aqui do Enem, olha só, Enem, significa então que vocês têm uma grande capacidade de interpretação, né? Entenderam direitinho como se lê um gráfico e eu fiquei muito, muito feliz por isso, tá? Diz o seguinte, o gráfico abaixo mostra a área desmatada da Amazônia em quilômetros quadrados a cada ano no período de 1988 a 2008. Então, você percebe na linha horizontal do gráfico que nós temos todos os anos, a partir de 88 até o 08, que é o ano de 2008. Analise o gráfico e depois marque a alternativa correta. Se você for procurar essa questão, né, você do 6º ano hoje, se você procurar essa questão, você vai ver que ela tem uma alternativa a mais, certo? Porém, o ensino fundamental a gente trabalha apenas com 4 itens para análise. E o ensino médio fica aí com 5 itens para serem analisados e verificar, como no caso dessa questão, se está correto ou não, porque ela está pedindo a alternativa correta. Bom, de cara a gente já percebe que é um gráfico de linhas, né? É um gráfico de linhas e não é um gráfico de colunas, como foram os outros que a gente trabalhou. Como eu já disse, na linha horizontal nós temos os anos, certo? Tá até aqui, ó, no cantinho, próximo à cabeça da seta, tá ano. E na linha vertical nós temos áreas em quilômetros quadrados. Bom, vai de 0 a 30 mil quilômetros quadrados. Obviamente que a pessoa que montou o gráfico não ia colocar de 0 até 30 mil todos os números, né? Fica impossível. Mas fez um intervalo bacana aí, que dá para a gente compreender perfeitamente e responder essa questão. Então, ele trouxe intervalos de 10 mil em 10 mil, e aí fica, então, para a gente analisar o ponto de cada pontinho aí, né? Para a gente ver, fazer uma aproximação. Esse tipo de gráfico, ele traz para a gente uma aproximação, já que a gente não tem as informações aqui na linha do quilômetro quadrado, tá bom? Mas é bem simples de analisar, veja bem. O maior desmatamento aconteceu em 2004. Bom, se você analisar esse gráfico direitinho, a maior ponta está aqui, ó, né? Bem próximo dos 30 mil. Então, significa que este ano aqui é o ano de 95. É o ano de 95. E, no caso, ele foi o maior desmatamento, a maior área de desmatamento registrada nesse período. Já em 2004, olha onde está a pontinha. Está abaixo, né?
Se você pegar uma régua e passar aqui, você vai ver que a linha de 2004 está abaixo do de 95. Então, é por isso que o item A está errado, porque o maior desmatamento aconteceu no ano de 95. O segundo item diz assim: a área desmatada foi menor em 1997 que em 2007. Foi menor. Então, vamos lá em 97. 97 está aqui, ó. Está bem aqui, lá para uns 14 mil, mais ou menos. E em 2007, tá aqui, ó, abaixo, né? 97, o ponto de 97 está aqui. Opa, deixa eu voltar aqui, peraí. Não pode clicar que ele muda, né? Coisa bonita. De novo. Vamos ver se não muda, né? Então, de 97 está aqui e de 2007 está abaixo, né? Então, foi menor em 2007, não em 97. É por isso que está errado. A área desmatada a cada ano manteve-se constante entre 98 e 2001. Bom, se você analisar o comportamento da linha entre 98 e 2001, você vai ver que entre 98 e 99 teve uma queda, entre 99 e 2000 teve um aumento, e entre 2000 e 2001 teve um novo aumento. Então, não está constante. Para estar constante, tinha que estar retinho. Então, é por isso que está errado. Agora ele fala assim, a área desmatada no ano, a área desmatada por ano foi maior entre 94 e 95 que entre 97 e 98. Então, vamos ver 94. Entre 94 e 95, nós temos toda essa extensão aqui, beleza? Então, quer dizer que teve um crescimento muito acentuado. Entre 97 e 98, cadê 97 e 98? Olha só o espacinho aqui. Teve um crescimento, mas não foi um crescimento tão acentuado assim. Aí o aluno perguntou, professora, tinha que fazer conta nisso daí? Poxa, se você analisasse e descrevesse para mim só essa questão do espaço, né, entre as linhas do gráfico, eu já teria aceitado tranquilamente, tá? Agora, se você quisesse fazer uma continha, você poderia fazer uma aproximação aqui, por exemplo. Entre 94 e 95. Então, 95, nós vamos jogar aqui que tem já uns 30 mil. 30 mil. Em 94, está bem aqui, ó, entre 10 e 20. Então, a gente tem uns 15 mil. Pô, 30 mil menos 15 mil áreas. Agora, se você analisar entre 97 e 98, ó, 98 tá ali uns, deixa eu ver aqui, tá mais ou menos uns 18 mil. E em 98, é 97 e 98, né? Então, em 97, tá aqui uns 15 mil. Então, 18 mil menos 15 mil, 3 mil. Então, só por essa aproximação, numericamente, você percebe que, de fato, a área entre 94 e 95 é maior do que a área entre 97 e 98. Bem bacana, uma questão bem elaborada que foi aplicada no Enem, tá bom? Vamos lá. Então, essa é a minha justificativa, né? Esse é um gráfico de linhas, o qual traz período de crescimento ou decrescimento da situação analisada. A situação que a gente analisou foi o desmatamento na floresta amazônica. Pela análise do comportamento de linhas, concluímos que é o que eu acabei de falar. O maior desmatamento ocorreu em 95, a área desmatada em 97 foi maior que em 2007, a área desmatada entre 98 e 2001 sofreu um acréscimo, ou seja, ela aumentou, e, de fato, a área compreendida entre os anos 94 e 95 é maior do que aquela entre 97 e 98, de acordo com a análise da linha do gráfico, ou fazendo uma aproximação, tá? Se a gente fizer uma aproximação, a gente vai ver que realmente entre 94 e 95 é maior, tá? Beleza? Bom, aqui eu coloquei um comunicado urgente, uma errata,
Por quê? Porque houve um erro na questão, né? Foi um erro na hora de realmente montar as alternativas, né? Foi palavras muito próximas e nos nomes do país se repetindo bastante, houve esse erro. No caso, no último momento, eu fiz uma alteração na questão, mas o que foi importante nessa parte? Foi importante porque a gente acabou percebendo que vocês realmente estavam prestando atenção, né? Prestando atenção e fazendo as continhas para realmente ver se aquela alternativa estava correta ou não. Então, até em cima de um erro, a gente pode analisar o quê? Analisar até a forma como vocês receberam, mesmo que à distância, esse conteúdo sobre gráficos e tabelas, né? Então, até em cima de um erro que houve, a gente pode tirar uma coisa positiva. E o que eu tirei de tão positivo? Que realmente vocês estavam com a atenção focada na questão. Quem precisou realmente chamou o pai e a mãe. E isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Por quê? Assim eu vejo que vocês podem ganhar confiança em vocês mesmos, tá? Por quê? Porque a gente sabe que, como foi questão, né? É um ser humano que montou. Então, há chances de erro? Sim, há chances de erro. Mas você, como estudante, você é capaz de identificar esse erro? Com certeza. E vocês provaram para mim claramente que vocês são capazes disso. Então, pensa o seguinte: se você hoje consegue identificar um erro desse, significa que você tem que acreditar na sua capacidade. Porque você, como estudante, você está fazendo o seu papel direitinho, mesmo diante de uma situação tão complicada quanto a gente está vivendo nesse ano de 2020, que é essa questão da pandemia, né? Obviamente, o contato presencial e o trabalho sobre essas interpretações seriam diferentes, poderia até ser mais eficaz, com certeza. Mas trabalhando de forma remota, vocês têm que perceber, eu peço para que vocês percebam o quão vocês são capazes de aprender e caminhar com as próprias perninhas, tá bom? Então, parabéns para todos aqueles que identificaram o erro da questão, tá? E fizeram aí, né, justificaram, mostraram por que cada item estava errado, beleza? Então, vamos analisar a questão aqui. A tabela abaixo indica o número de medalhas que alguns países receberam nas Olimpíadas de 1996. Então, nós temos uma coluna sobre os países, uma coluna sobre a quantidade de medalhas de bronze, uma sobre a quantidade de medalhas de prata e a outra sobre a quantidade de medalhas de ouro, e uma última para trazer o total de medalhas desses países que estão sendo analisados, tá? Então, nós temos quais países? Os Estados Unidos, a França, a Alemanha e o Brasil, tá? É uma vergonha para o Brasil, mas tudo bem. Analisando as informações da tabela, é correto afirmar que o item A disse assim: os Estados Unidos obtiveram 73 medalhas a mais que a França. Os Estados Unidos, 100. A França, 37. Bom, Estados Unidos, 100. França, 37. Se ele está falando que teve 73 a mais, você tinha que pegar 100 menos 37. Mas quando você faz 100 menos 37, você obtém 63 e não 73. Por isso que o item está errado. Segundo item, a França obteve exatamente, olha a força dessa palavra, exatamente o dobro de medalhas em relação ao Brasil. Será, povo? A França obteve exatamente o dobro. Bom, a França obteve 37. O Brasil obteve 15. Poxa, 15 vezes 2 dá 30 e não 37. Então, a França ela obteve mais do que o dobro em relação ao do Brasil. Então, veja bem, França 37, o Brasil 15, 15 vezes 2, 30 e não 37. É por isso que está errado. A Alemanha ganhou 50 medalhas a mais que a França. Esse item que estava errado, né? Na verdade, era a Alemanha ganhou 50 medalhas a mais que o Brasil. Mas permaneceu assim, então eu fiz a alteração, incluindo uma quinta alternativa, tá? Só pelo problema, tá bom? Quero deixar bem claro. Então,
tomando essa aí como realmente a questão que estava sendo válida, a Alemanha ganhou 50 medalhas a mais que a França. Bom, a Alemanha ganhou 65, a França ganhou 37. 37 mais 50 dá 65? Foi o que eu fiz aqui, ó. Alemanha 65, França 37, 37 mais 50 dá 87, não 65. É por isso que estava errado. Quarto item. O Brasil obteve 12 medalhas a menos que a França. Bom, a França teve 37, o Brasil teve 15. Bastava você fazer 37 menos 15. Só que 37 menos 15 dá 22, certo? 37 menos 15 dá 22 e não 12, como foi afirmado, beleza? Então, ó, a gente chegou aqui. O primeiro item estava errado, o segundo também, o terceiro também e o quarto também. Logo, a gente chega o quê? Que o quinto item que eu incluí aí, nenhuma das alternativas acima está correta. E é realmente o item que vocês teriam que ter marcado para mim. Beleza? Então, galera, foi uma questão que deu problemas em relação às palavras que foram colocadas nos itens, né? Mas, de fato, vocês realmente têm que acreditar nesse potencial de vocês, acreditar que o que vocês estão fazendo está correto. Se você viu uma, duas, três, quatro vezes e você continua na mesma conclusão, acredita no seu potencial, tá bom? Essa é o meu recado, né, mais importante para vocês nesse vídeo. Eu quero agradecer a atenção, tá? A colaboração, a participação de todos vocês e esperar que, se Deus quiser, a gente saia dessa situação de trabalho remoto e volte a trabalhar no presencial, tá bom? Isso vai acontecer em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vejo vocês num próximo vídeo. Muito, muito obrigada. Tchau, tchau.